A visita a Cornélio, para mim muito grata, é o convite que eu recebi da organização da Conferência Municipal de Saúde de Cornélio, a partir do Conselho Municipal de Saúde e também do Poder Público Municipal. Qual o foco do Ministério Público do Paraná nesse instante que temos crise na questão da dengue no estado? Olha, eu te diria que nós temos mais focos além da dengue. Hoje nós temos um enfrentamento bastante grande com os promotores, que são os colegas que atuam com saúde ao longo dos 399 municípios do Paraná, mas temos também enfrentamento com relação à febre amarela, a todas aquelas doenças que nesse momento, que é a época quente do ano, afloram com mais virulência, ou seja, que flagelam mais as pessoas. A questão da dengue está tendo um pico agora, que é um pico que, claro, como todos os anos isso tem acontecido, é sazonal. Não temos uma vacina eficiente para a doença, isso está sendo trabalhado há alguns anos pelo Instituto Butantan, mas não a temos disponível. O Paraná usou no passado, ainda em outra gestão da Secretaria de Estado, uma vacina importada que dava cobertura de 60%, ou seja, ele imunizava 60% dos vacinados. Isso não se faz mais. Mas naquela altura foi uma medida que se tomou, segundo a Secretaria de Estado, falando ainda de dengue, como o último recurso possível, porque nós tínhamos 2 municípios no estado do Paraná que tinham uma alta letalidade de dengue, que era Paranaguá e Foz, nos 2 extremos. Para situações como desses municípios e poucos mais é que foi aplicada a vacina. Hoje ela não está mais em uso e não se produziu no Brasil ainda, pelo Instituto Butantan, uma que seja eficiente para prevenir a doença. Ou seja, nós continuamos a enfrentar a dengue do ponto de vista da saúde pública, com agentes de endemia, com agente comunitário de saúde, com prevenção, com atuação eficiente da atenção básica, com e boa identificação de casos de dengue. Muitas vezes você tem subnotificação, enfim, com o padrão de atuação normal para uma doença que pode ser letal, mas que, enfim, o enfrentamento não pode ser do ponto de vista da imunização, porque a vacina claramente não existe. São vários sorotipos de dengue e, portanto, não é fácil produzir uma vacina que abranja todos eles. Com relação à febre amarela, que é outra discussão e outro embate do Ministério Público, o discurso é um pouco diferente. A febre amarela, ela tende a atingir um número menor de pessoas, embora a previsão seja de que ela se expanda no estado do Paraná, porém ela tem um potencial de morte superior ao da dengue, ou seja, se calcula na média que de cada 10 pessoas que são afetadas pela doença, de 3 a 5 devem morrer. Então isso é muito alto. E o problema não é essa elevada letalidade, é que 100% dos óbitos de febre amarela são evitáveis porque tem vacina. Agora, você tem que convencer a população de que isso é importante, de que isso traz risco, e não é pequeno o risco, né? Então, há um problema mesmo cultural nosso, há um problema de melhor gestão das vacinas, ou seja, nós temos que ter o estoque necessário no estado para imunizar toda a população. Algum tempo atrás, ainda na febre amarela, você tinha no Brasil regiões denominadas com indicação de vacinação, ou seja, regiões em que havia uma propensão muito grande da existência da doença, porque o vírus já estava circulando, quer porque pelo óbito de macaco se verificava a existência do vírus, quer por outras circunstâncias. Hoje o Paraná todo tem indicação de vacina, com predominância na região do litoral. Mas não há nenhum município no Paraná hoje, dos 399, que esteja excluído de recomendação de vacina. Portanto, é um trabalho enorme da gestão, é um trabalho grande do Ministério Público, dos conselhos de saúde, mas que se nós não convencermos a população a procurar vacina, a entender que a vacina é necessária, que ela é importante, que ela previne, inclusive, a morte, fica tudo um pouco sem sentido. A região de Cornélio e outras regiões, classicamente Paranaguá, uma das piores regiões do estado, felizmente para Cornélio é pior até que a de Cornélio, nós temos uma série de problemas na gestão do problema da dengue, ou seja, você tem que ter os profissionais, você tem que ter os equipamentos, né? E você tem que ter as pessoas trabalhando com relação à dengue, ou seja, a dengue não é só procurar o foco domiciliar, a dengue não é só aquele equipamento costal que o pessoal chama de fumacê, a dengue ela precisa ser enfrentada dentro da atenção básica, que é, aliás,
o objeto da conversa de hoje à noite na Conferência Municipal de Saúde. O Ministério Público, ele tem emitido notas técnicas para os promotores de saúde, que atuam em saúde no Paraná, para eles se reportarem aos municípios e às regionais de saúde, né, para acompanhar e fiscalizar o controle dos trabalhos feitos no sentido de enfrentamento da doença, já que ela não pode ser prevenida por vacina. Então, o que significa isso? Temos que identificar precocemente as pessoas doentes, temos que tratá-las de forma adequada e pronto, é disso que se trata. Agora, identificar as pessoas doentes é um segundo passo. O primeiro passo é evitar que elas adoeçam com um bom controle do vetor, que é o mosquito, que é o Aedes aegypti. Se você não controlar o mosquito, você vai contar doentes e mortos depois. Então, é todo um sistema de ações combinado, articulado, que pode, tudo somado, resultar numa boa performance contra a doença. Onde alguma coisa falhar, você vai ter mais pessoas afetadas pela. Doutor, por isso a importância até da presença dos munícipes nessa conferência que acontece em Cornélio Procópio, justamente para levantar essas discussões. É verdade. No fundo, a Conferência de Saúde é o ponto alto do Sistema Único de Saúde. Por que o ponto alto? Por quê? A Constituição diz 3 coisas, 3 diretrizes, né, que o sistema deve obedecer para funcionar. A terceira é participação da comunidade. E a participação da comunidade se dá classicamente de 2 formas. Através da conferência, mas que se reúne em princípio de 4 em 4 anos, e através dos conselhos de saúde, que também em princípio se reúnem uma vez por mês. Nada impede que você tenha conferências de 2 em 2 anos, mas isso é raro, e nada impede que o conselho se reúna uma vez por semana, mas isso também é raro, né? Na média, uma vez por semana e 4 vezes por ano, uma vez 4 anos, a outra. Mas, na verdade, a dengue, que hoje assola e assombra um pouco a região norte, ela não é o único problema da região norte, né? Eu mesmo, na minha manifestação na conferência, tive o cuidado de rever os indicadores de saúde de Cornélio para trazer outras questões, para além da dengue, tão graves quanto, porque qual é a minha intenção? É pôr esses dados à disposição da população para que amanhã eles possam ser discutidos, para que amanhã da discussão se extraiam conclusões que a população haverá de saber qual é a melhor, a mais adequada. O meu papel aqui é digamos assim, estimular o debate, dar algum elemento de informação sobre saúde aqui do município à população, além do que ela já tem, além do que o gestor já proporcionou, além do que ela já conhece, né? Porque muitas pessoas vão para as conferências, isso não é um fenômeno de Cornélio, apenas com conhecimento pessoal de alguém que foi atendido, né? O meu filho nasceu aqui dentro do SUS, o meu vizinho não foi atendido, né? Eu tenho um conhecido, colega de trabalho, foi buscar um remédio, não tinha. Então a gente leva muito para essas conferências experiências pessoais. A conferência é um experimento coletivo de saúde, mas a gente não pode excluir a palavra de ninguém, porque é democrático. E até porque, às vezes, na experiência negativa que alguém teve no sistema, você tem um sinalizador que aquilo atinge todo o grupo. Por exemplo, alguém chega numa farmácia de saúde do município em busca de um determinado medicamento, o medicamento está em falta. E ela reclama que precisava do medicamento, estava doente, tinha receita, tudo, mas não tinha o medicamento. Bem, isso é um sinalizador não apenas do problema dela, quando surge um tipo de discussão dessa natureza, porque dificilmente o medicamento falta para uma pessoa só. Ele tende a faltar para todo o grupo que é portador daquela doença, cujo estadiamento necessita daquela droga. Então, a gente tem que interpretar, às vezes, desabafos pessoais, que são naturais, é um local democrático, na verdade, não apenas como algo que só interessa aquele que falou. Muitas vezes interessa sim, porque ele está expondo uma crítica, uma queixa, mas se você pensar na natureza do problema que ele traz, muitas vezes esse problema significa uma questão de saúde pública e não apenas de saúde individual de quem fez uma reclamação. Bom, doutor, com relação aos investimentos destinados para a saúde pública também, é um assunto que será discutido na conferência, porque através de um bom investimento aplicado, há-se condições de realização de exames, também medicamentos, mas é uma deficiência que alguns municípios vêm encontrando. Então, através da conferência, são estudadas alternativas, várias ideias são trocadas para que chegue um denominador comum com o objetivo aí de ter um ótimo resultado, né?
O problema do financiamento no Sistema Único, ele é um problema de financiamento no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito dos municípios, municipal. O que acontece hoje no estado do Paraná e de uma forma geral no país inteiro, e eu tenho um conhecimento a respeito dessa realidade de outros estados, e por isso que eu posso fazer a afirmação, é o seguinte: você tem ao longo dos últimos anos, e vamos situar os últimos anos a partir, vamos imaginar o ano 1994. Em 1994, para falar da União, do bolo de despesas de saúde no país, englobando municípios, estados e a União, portanto, falando de SUS, 70% do recurso, toda essa despesa, pagamento de profissional, de exame, de internação hospitalar, etc., conjunto de tudo que era produzido no Sistema Único, 70% era produzido com pagamento da União. Pagava 70% do valor. Em 2014, portanto, eu estou dizendo o quê? 30 anos depois, não é isso? A União, em vez dos 70% que ela punha em 94, de dinheiro dela, está em torno de 44%, 45%. Então, a população aumentou muito demograficamente, as doenças também aumentaram, né? Hoje é um processo de adoecimento societal, inclusive na área de saúde mental isso é muito forte, ou seja, as despesas aumentaram, a população aumentou, o recurso da União regrediu brutalmente. Bom, no estado o que acontece? Vou falar do estado do Paraná. Quando houve a emenda constitucional no 29, que disse que os estados tinham que aplicar 12% no mínimo de recursos seus, até 4 anos atrás, portanto, 2014, mais ou menos 2014, ao longo de mais de uma década, quase uma década e meia, o governo do Paraná, independente de qual fosse o governo, de qual fosse o partido que estivesse no poder, pouco importa, ele nunca colocou um mínimo, ou seja, os 12%. Sempre ficou aquém. Tanto isso é verdade que cada ano que o Estado não cumpria o mínimo de investimento na saúde, que lhe competia nos termos da Constituição, o Ministério Público em Curitiba entrava com uma ação para cobrar a diferença para chegar no mínimo. A soma dos anos, que corresponde à soma das ações, dos pedidos feitos nessas ações, chegam próximo hoje de 7 bilhões de reais. Isso que os 3, 4 anos mais recentes ainda estão em auditoria. É possível que esse débito seja mais. Mas vamos falar com praticamente 6,5 bilhões de reais. Pronto. Então você tem um descumprimento do Estado em vários governos. Isso começa no governo Lerner e passou por todos os demais. Passou por todos os demais. E eram vários partidos, não é uma questão ideológica. Ficou uma questão de Estado. Então, o Estado não cumpre, coloca menos. A União tem essa regressão de 30% ao longo de quase 3 décadas. Sobra para quem a conta? Para o município, que não consegue fazer frente a isso, porque o poder de financiamento público do município, do Fundo Municipal de Saúde, ele é um poder infinitamente inferior ao do Estado e da União. Então, o que você tem hoje? E ainda para complicar mais o quadro do subfinanciamento, nós temos o fenômeno da judicialização. Então, como o município não consegue atender tudo, e o município às vezes está fazendo o papel do Estado e da União, quem não conhece ações ajuizadas contra municípios para pedir medicamento para tratamento de câncer, que é fatura federal, é dinheiro federal, não é verdade? Muitas vezes a ordem do juiz sai para o município pagar. Né? Então, além das despesas do município, que já são elevadas, né, por conta da retração orçamentária do Estado e da União, ele ainda sofre muitas vezes com o flagelo da judicialização. Eu não estou discutindo o direito de quem precisa. Eu estou discutindo que nem sempre esse direito é posto em face do ente federativo que deve responder por ele. Acaba sendo o município, de uma forma geral, o mais fraco dos entes federativos, o mais fragilizado. Então, o financiamento tem tudo isso. Então, o que acontece? O Estado está nessa linha de subfinanciamento, a União de regressão assim, quase selvagem, e os municípios que têm que colocar um mínimo de 15% do orçamento seu na saúde, estão no Paraná numa média de 26, 27. Eu mesmo conheço municípios que estão muito acima de 30%. O que significa você colocar 30%? Tem municípios mais que 30% de recursos seus na saúde. Então você pega 30% da tua arrecadação nas fontes
de arrecadação que a Constituição elenca, que é o que constitui o fundo de saúde, 30%. Você coloca mais 25%, que é obrigatório pela Constituição colocar em educação. Somando, você tem quanto? 55%. Aí você tem que pagar toda a despesa restante do município, 45% que sobra. Essa conta não fecha. E o pior é que o município investe 30%, que é o dobro do mínimo, e se você arrisca perguntar para a população, está todo mundo descontente. Não é que ele gasta muito e as pessoas estão felizes, têm qualidade, têm acesso, têm tudo o que precisam, né? Não é isso que se passa. Então, o financiamento é um discurso muito complicado de você pensar apenas no município. O município está num consórcio, uma espécie de sociedade, entre aspas, com o Estado e União, que não são bons sócios. Não são bons sócios, né? No sentido que eu expliquei.